Fala pessoal, eu sou o Rodrigo, esse é meu canal. E mais um vídeo da série das comemorativas, será o dia 18 de maio, dia do museu. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não deixe de compartilhar. E é isso pessoal. Museu. Museu é uma definição do International Council of Museums, uma instituição permanente sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e o seu entorno, para a educação e deleite da sociedade. Os museus tiveram origem no hábito humano do colecionalismo, que nasceu junto com a própria humanidade. Desde a antiguidade remota, o homem, por infinitas razões, coleciona objetos e lhe atribui valor, seja afetivo, cultural ou simplesmente material, o que justifica a necessidade de sua preservação ao longo do tempo. Milhares de anos atrás, se faziam registros sobre instituições vagamente semelhantes ao museu moderno funcionando. Entretanto, somente no século XVII se consolidou o museu mais ou menos como atualmente o conhecemos. Depois de outras mudanças e aperfeiçoamento, hoje os museus que já abarcam um vasto espectro de campo de interesse se dirigem para uma crescente profissionalização e qualificação de suas atividades, e se caracterizam pela multiplicidade de tarefas e capacidades que lhe atribuem os museólogos e pensadores, deixando de ser passivos acúmulos de objetos para assumir um papel importante na interpretação da cultura e na educação do homem, no fortalecimento da cidadania e do respeito à diversidade cultural, e no incremento da qualidade de vida. Porém, muitos dos conceitos fundamentais que norteiam os museus contemporâneos ainda estão em debate e precisam de classificação. História. Apesar da origem clássica da palavra museu, do grego museu, a origem dos museus como locais de preservação de objetos com finalidade cultural é muito mais antiga. Desde tempos remotos, hoje se dedicam a colecionar objetos pelos mais diferentes motivos. No Paleolítico, os homens primitivos já reuniram vários tipos de artefatos, como provam achados em tumbas, porém, um sentido mais próximo do conceito moderno de museu é encontrado somente no segundo milênio a.C., quando na Mesopotâmia se passou a copiar inscrições mais antigas para a educação dos jovens. Mais adiante, em Ur, os reis Nabucodonosor e Nabonido se dedicaram à coleção de antiguidades, e outra coleção era mantida pelos sacerdotes anexos à escola do templo, e onde cada obra era identificada como uma cartela, semelhante ao sistema expositivo atual. Um dos museus mais antigos conhecidos é o Museu de Inigaldie Nana, construído pela princesa Inigaldie no final do Império Neobabilônico. O sítio data de 530 a.C. e continha artefatos de civilizações mesopotâmicas anteriores. Notavelmente, um rótulo de rolo de argila escrito em 3 idiomas foi encontrado no local, referenciando a história e a descoberta de um item do museu. Ao longo da Idade Média, a noção de museu quase desapareceu, mas o colonialismo continuou vivo. Por um lado, os acervos de preciosidade eram considerados patrimônio da reserva a ser convertidos em dívidas em caso de necessidade, para financiamento de guerras e outras atividades estatais. Outras coleções se formaram com objetos ligados ao culto cristão, acumulando-se em catedrais e mosteiros quantidades de relíquias de santos, manuscritos iluminados e aparatos litúrgicos em metais e pedras preciosas. No Renascimento, com a recuperação dos ideais clássicos e a consolidação do humanismo, ressurgiu o colecionalismo, privado através de grandes banqueiros e comerciantes, integrantes da burguesia em ascensão, que financiavam uma grande produção de arte profana e ornamental e se dedicavam à procura de relíquias da antiguidade. Algumas coleções se tornaram célebres pela sua riqueza, como as do Médici em Florença. Reis, nobres e burgueses abastados de toda a Europa competiam na propaganda de suas coleções e mantinham círculos de eruditos em arte, filosofia e história em seu redor, onde se debateram ideias influentes e se conceberam
novos métodos educativos como o academismo. Entre os séculos XVI e XVII, com a expansão do conhecimento do mundo, propiciado pelas grandes navegações, se formaram em Europa inúmeros gabinetes de curiosidade, coleções altamente heterogêneas e sistemáticas de peças das mais variadas naturezas e procedência, incluindo fósseis, esqueletos, animais empalhados, minerais, curiosidade, miniaturas, objetos exóticos de países distantes, obras de arte, máquinas e inventos e toda a sorte de objetos raros e maravilhosos. Tais gabinetes tiveram um papel importante na evolução da história e da filosofia natural, especialmente ao longo do século XVII. Mas tanto os gabinetes como as galerias ainda estavam essencialmente dentro dos círculos privados, inacessíveis à população em geral. Movidas por interesses científicos, foram fundadas inúmeras sociedades e instituições como os Jardins Botânicos de Pisa e o de Pádua, a Real Sociedade de Londres, a Academia de Ciências de Paris, que reúne suas próprias coleções. No Brasil, a primeira coleção de que se tem notícia foi formada pelo colecionador neerlandês Conde Maurício de Nassau, cuja cor se notabilizou pelo brilho científico e cultural, instalando em torno de 1640 no Palácio de Friburgo, em Recife, semelhante em caráter aos gabinetes de curiosidades. O Museu Moderno. Nessa tendência, apareceu em Basileia, em 1671, o seu primeiro museu universitário, e na Inglaterra, em 1683, aquele que é considerado o primeiro museu moderno com o objetivo declarado de educar o público, o Museu Ashmolean, criado pela Universidade de Oxford. Seu acervo era eclético e se assemelhava aos antigos gabinetes de curiosidades, procedendo de várias partes do mundo, reunido pela família Tradescant e previamente exibida em sua casa de Londres. Pouco mais adiante, o espírito enciclopédico dos iluministas fortaleceu a associação do conhecimento com a razão, a ordem e a moral, favorecendo a formação de acervos sistemáticos e a atuação de instituições culturais como objetos educativos e públicos. Outros importantes museus fundados no século XVIII foram o Museu Britânico, aberto em Londres em 1759, e o Museu do Louvre em Paris, em 1793, ambos iniciativas do governo de seus países. O exemplo europeu da força do colecionalismo frutificou também em outros países do Oriente e na América. Em Jacarta, a Sociedade de Artes e Ciências de Batávia iniciou uma coleção em 1778, que evoluiu para se tornar um museu central do cultural da Indonésia. Fundado em 1784, a partir das coleções reunidas pela Sociedade Asiática de Bengal. Ambos enfocavam as artes e ciências e se dedicavam ao fomento do conhecimento. Nos Estados Unidos, a Charleston Library Society da Carolina do Sul, em 1773, anunciou sua intenção de formar uma coleção de produtos naturais para alavancar a agricultura e a medicina da província. No século XXI, o museu continuou sua transformação, expandindo seus horizontes para incluir novas categorias e temas, e progressivamente abandonando o simples colecionalismo para enfatizar a exibição e catalogação rigorosamente sistemática, tendências iniciadas na Alemanha e Suíça, onde se introduziram experimentos de exibição sistematizada abrangendo vastos períodos históricos, possibilitando ao público percorrer roteiros que ofereciam panoramas de toda a história e cultura da humanidade, ao mesmo tempo em que reservavam sessões para apresentações das mais recentes conquistas da ciência e tecnologia. As grandes feiras de exposições universais que se realizaram a partir da década de 1850, como a de Londres, Paris e Filadélfia, faziam parte desse fascínio com o progresso e com o conhecimento enciclopédico. E serviu, além disso, para modernizar as práticas de exposição dos próprios museus formais. O museu também desempenhou um papel na onda nacionalista romântica, contribuindo para a conscientização popular e a construção de identidades nacionais, acervando objetos ligados ao patrimônio culturais das nações, podendo-se citar como exemplo o Museu Nacional de Budapeste, de 1802, construído com dinheiro de impostos voluntários e mais tarde identificado como a luta para a independência local. Pelo mesmo motivo, aparece uma profusão de museus regionais e locais.
voltado para os interesses de pequenas áreas geográficas. Com a perene expansão das coleções, logo tornou necessária a fundação de museus especializados em determinadas áreas do conhecimento, como o Museu da Ciência de Londres e o Museu Tecnológico em Viena. Multiplicando-se nesse século também os museus ao ar livre, depois do exemplo pioneiro do Museu Nórdico em Estocolmo, que preservou edificações típicas e históricas, incluindo neste grupo os museus in situ e sítios arqueológicos.